você vai fazer, por exemplo, as batidas. Bateria. A gente usa uma bateria, né? Seria a mistura do carro com as peças da bateria. Então, por exemplo, a gente usa o carro com os pratos aqui na frente. A gente usa, por exemplo, coloca o chimbal aqui nos pratos, vai brincando. Porque fica um negócio mais suave. Nossa igreja é pequena, então acho que a bateria ficaria muito estridente lá, né? Isso aqui é um ritmo pop, que é a música evangélica brasileira. A gente trabalha muito com essa batida, né? De 1, 2, 3, 4. Aqui é minha caixa, aqui é meu bumbo. E aqui são minhas notas fantasmas, como se fosse o chimbal. Hoje em dia ele ganhou uma popularidade muito grande no Brasil, está sendo usado cada vez mais, dentro e fora das igrejas. Vamos começar aqui mais um Café com Fé, Pastor Milton Júnior. E para abrir o programa, a gente queria saber um pouco da sua história de vida, sua trajetória até o ministério pastoral. Como foi? Sou de um lar que não é evangélico. Eu me converti aos 19 anos. Antes dos 19 anos eu era católico romano, mas de uma família espírita, né? Todos na minha casa envolvidos com espiritismo. Eu nunca gostei muito, achava muito macabro tudo aquilo e fui ser católico. E eu sempre fui muito questionador e cobrava muita coerência daqueles que me ensinavam algumas coisas. A época que eu mais estive na igreja católica foi na época adolescente, num daqueles encontros de adolescentes. E o que me fez sair da igreja e abandonar e não querer saber mais de religiosidade alguma foi que a gente aprendia como adolescentes, por exemplo, que não poderiam se drogar. E quando chegava o carnaval eu encontrava os meus professores se drogando nos bailes. E eu começava a questionar aquilo e via que não funcionava. Então eu abandonei a igreja, parei, fiquei muito tempo sem a igreja. E a minha mãe, apesar de não ser cristã, ela ficava me cobrando, dizendo que eu precisava de Deus, que é uma coisa muito interessante e incoerente. Eu precisava de Deus, eu precisava achar um caminho, alguma coisa assim. E foi quando eu conheci o Evangelho, aos 19 anos, com um grupo de amigos da igreja presbiteriana, amigos que jogavam bola juntos, né, jogavam vôlei. Eu não gostava de igreja, não queria chegar perto de igreja. E por meio de amizades é que eu comecei a questionar a fé, porque apesar de eu nunca ter gostado do espiritismo, eu acreditava naquilo. E alguns amigos começaram a falar muito mal daquilo e eu dizia para eles para não falar sobre o que eles não entendiam e não conheciam. E aí um amigo começou a anotar versículos bíblicos e mandava eu ler em casa. E quando eu comecei a ler aquilo, eu tomei um choque e falei assim, não, então isso está errado. E comecei a me aproximar mais da igreja, dos amigos da igreja. Nessa época eu frequentava duas igrejas, a igreja presbiteriana, nos dias que tinha trabalho, e uma igreja de linha pentecostal nos outros dias. Então minha semana inteira era tomada por ir à igreja. E lia muito a Bíblia, e pela graça de Deus eu fiquei na igreja presbiteriana, porque me oferecia mais respostas, já que eu era muito questionador e queria saber das coisas. A fé reformada, que não era nem muito forte na minha igreja de origem, me dava mais respostas do que aquilo que eu via no meio pentecostal. Então eu acabei ficando na igreja presbiteriana, fui eleito diácono e com 24 anos eu fui para o seminário depois de muita relutância. Eu queria estudar, queria fazer teologia, mas não queria ser pastor, porque eu achava que ser pastor é coisa para maluco, era o que eu falava na minha igreja. E minha irmã insistentemente dizendo, não, você vai ser pastor. Nesse período da vida, minha família já tinha toda convertida, já estavam todos na igreja presbiteriana. E eu comecei a estudar lá no Espírito Santo mesmo, num seminário interdenominacional. E nesse tempo eu comecei a trabalhar na igreja, comecei a pregar, comecei a ensinar.
E alguns irmãos começaram a dizer que eu deveria ir de fato para o seminário. E eu entendi que era aquilo que eu gostava de fazer, era aquilo que Deus tinha me chamado para fazer, e pedi então para ser encaminhado para o seminário presbiteriano. Fui para São Paulo em 99, para o seminário JMC, me formei em 2002 e desde o final de 2002 eu tenho pastoreado na Igreja Presbiteriana do Brasil, passando pela Igreja de São João del Rei, depois em Mogi das Cruzes e agora há 5 anos estou ali em Vitória, na Igreja da Praia do Canto. A Bíblia colocou uma coisa interessante ali, que acabou sendo uma coisa comum, digamos assim, em alguns, que há uma relutância quando vem o chamado. Muitas vezes vem e diz, você tem jeito, outros dizem, não, você vai ser tal qual evangelizia. Você poderia falar um pouquinho mais sobre essa parte, de por que você não queria, por que você relutava em atender, em dizer sim ao chamado pastoral? Primeiro é porque é uma responsabilidade muito grande, né? Pastorear é muito sério. Eu sei que Deus vai requerer muito daqueles que são chamados para o pastorado. E eu tinha relutância mesmo, eu gostava muito de informática, e era isso que eu queria fazer, trabalhava nessa área, estava satisfeito e estava satisfeito estudando. Mas quando eu comecei a lecionar e pregar e via que isso estava edificando as pessoas, eu entendi que eu também diante de Deus não poderia negligenciar esse chamado. Então eu fui para o seminário. Essa questão de chamado é bastante interessante, porque nesse pouco tempo de pastorado, eu estou no 9º ano de pastorado, eu tenho visto algumas coisas acontecendo. Eu tive uma pessoa numa igreja que eu pastoreei que disse que queria ir para o seminário. Pastor, eu quero ir para o seminário. E eu perguntei para ele o seguinte, por que você quer ir? Como é que você sabe que você tem vocação para o ministério pastoral? Ele falou, meu pai disse que eu tenho que ir. Eu falei, mas quem? Na igreja? Não, na igreja nunca ninguém falou. Mas, na verdade, ele queria ir por uma pressão dos pais. A frase que eu mais lembro quando eu penso em ministério pastoral foi de uma senhora que eu pastorei em São João del Rei, que ela disse para mim o seguinte, pastor, alguns pastores são chamados e outros são oferecidos. Então nós temos no ministério, infelizmente, alguns oferecidos, pessoas que estão no ministério, mas não fazem questão de viver a vida da igreja, não têm se colocado nas mãos de Deus para edificar a igreja, por vários motivos pessoais, às vezes infelizmente financeiros, pessoas se lançando no ministério pastoral, e o pior de todos, creio eu, aqueles que tentaram um monte de coisa e não conseguiram entender que Deus estava chamando para o pastorado. Eu não creio nesse tipo de vocação, de pessoas que tentaram fazer outras coisas e não deram certo e foram para o pastorado. Por que ou o que o Espiritismo na sua adolescência trazia interesse? O pessoal da minha família ia em centro espírita mesmo, de Umbanda. Eu fui algumas vezes, achava um ambiente meio tenebroso, mas a sedução do espiritismo é muito grande, né? Você poder falar com alguém que é um ente querido seu, que já morreu e que você tem saudade, isso mexe muito com a sua emoção. Então você perde alguém da sua família que você gosta muito e alguém te oferece a oportunidade de ter contato com essa pessoa, isso é sedutor demais. Eu creio que esse é o lado mais sedutor do espiritismo. Então por isso eu acreditava. E por ver a minha família envolvida. Eu não ia dizer que minha família estava envolvida em alguma coisa que não era de Deus. Então a minha defesa era por esses dois aspectos, apesar de eu ficar meio distante.